Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu quero falar sobre professores nativos são melhores? Muitas pessoas pensam que é claro melhor ter um professor nativo, mas não é tão simples assim. Eu gostaria de lembrar de quando eu estiver falando de professor nativo ou não nativo, eu estou me incluindo nas duas categorias, porque além de professora de inglês e francês que não são meus idiomas nativos, eu também dou aula de português para estrangeiros, então eu tenho as duas experiências de professora nativa e não nativa. A maior vantagem de ter um professor nativo seria a pronúncia e a entonação, que sempre vai ser melhor do que alguém que não é nativo. Então, seria mais o sotaque mais original e você teria mais contato com isso. A desvantagem de ter um professor nativo que não fala português é ele não conseguir entender o pensamento do aluno. Mesmo a aula sendo toda em inglês, se o professor sabe falar o seu idioma, fica mais fácil de entender os seus erros e conseguir corrigi-los. Muitas vezes o professor nativo vai saber que você fez um erro, mas não vai saber por que você errou e nem o que você queria dizer em alguns casos. Por exemplo, eu tenho um aluno uma vez que me disse "It didn't give right". E aí eu fiquei pensando o que era isso que eu falo português. E aí eu consegui entender que ele quis dizer que não deu certo, traduzido literalmente, o que não faz sentido, não chega nem perto da expressão em inglês. Então, um nativo que não fala português não iria entender o que você quer dizer. Então, mesmo que a aula seja toda em inglês, é importante entender o pensamento do aluno, entender por que daquele erro para conseguir corrigir. Então, um nativo não iria conseguir corrigir e falar que era "it didn't work", não funcionou. E também explicar porque work não é só trabalhar e ter essa noção se ele não fala português. Isso é só um exemplo, já passei por várias situações que as aulas eram todas em inglês e às vezes surgiam umas palavras assim como even more como até mais, tipo see you, e outras traduções muito literais que um professor nativo que não entende o pensamento do aluno não conseguiria entender para ajudar nessa situação. Então, se você está procurando e quer um professor nativo, por exemplo, agora no Cambly, que está muito na moda, tente procurar um professor que também saiba falar português. Não para ele ficar falando português na aula, mas para ele conseguir entender o seu pensamento, entender os seus erros e conseguir te ajudar melhor. Fora isso, eu acho importante qualquer professor de idiomas ter aprendido outro idioma, porque é muito difícil você entender o processo de como funciona aprender um idioma se você só fala um. Esse vídeo foi inspirado num vídeo de um americano que estava falando sobre esse assunto e falando sobre professores nativos que não falam outros idiomas. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para quem quiser assistir. E no vídeo ele comentou que tinha uma professora nativa de japonês e todo mundo achava o máximo porque era uma professora nativa, sendo que ela morava 10 anos nos Estados Unidos e não sabia falar inglês direito. E ela queria dar dicas de como aprender um idioma, sendo que ela nunca aprendeu um segundo idioma. Outra desvantagem é que muitas vezes a gente não percebe o que é estranho ou diferente no nosso idioma. Eu não percebia coisas do português. O português se lê como se escreve, e não é. E eu só descobri isso quando outras pessoas mostraram isso para mim, porque para mim o português era normal. Uma situação que eu passei ensinando o português foi com as palavras meio-dia e meia-noite. Para mim, normal, mas o meu aluno perguntou, mas por que dia é masculino se termina com A? Geralmente as palavras com A são femininas. Mas não tem uma regra, então é meio complicado para alguém que está aprendendo português entender que meio-dia é masculino e meia-noite é feminino. E eu não consegui prever essa dificuldade. Quando eu dou aula de inglês para brasileiros, eu consigo prever quais dificuldades que eles vão ter, porque eu aprendi inglês como segundo idioma, então eu sei o que é estranho no inglês e o que as pessoas geralmente confundem no inglês. Então, às vezes, um aluno lê um texto e fala, você entendeu? E fala, entendi. Mas o que é essa expressão? E eu sei exatamente as expressões que, na verdade, eles não entenderam muito bem. Sendo que com português é mais difícil ter essa percepção. Outra questão é saber adaptar o idioma. Então, quando eu estou ensinando numa metodologia que é toda em inglês, então desde o básico em inglês, eu sei exatamente as expressões que os meus alunos vão entender ou não. E eu consigo adaptar o idioma para ele conseguir entender. E no português, que é o meu idioma nativo, eu não tenho uma noção muito clara de que palavras ou que expressões são mais difíceis para alguém que está aprendendo. Por exemplo, se eu falar numa turma de básico "What's the matter?", é bem provável que as pessoas não vão entender. Mas se eu falar "What's the problem?",
eles irão entender, porque problem é parecido com problema, que vem do português. Então, eu sabendo falar português e tendo aprendido inglês como segundo idioma, eu tenho uma noção disso. Então, eu uso as palavras que os alunos entendem para conseguir assimilar vocabulário novo. Então, eu falaria what's the problem e anotaria no quadro os outros exemplos que são parecidos. What's wrong? What's the matter? Aí o aluno vai aprender novo vocabulário a partir do que ele já sabe. Outra coisa que acontece é com perguntas que muitas vezes os alunos do básico não vão entender você falando diretamente em inglês. Então, é necessário modelar a pergunta. Então, o que eu faço, por exemplo, how old are you? É uma pergunta que traduzida literalmente não faz sentido e confunde algumas pessoas que estão começando. Então, ao invés de eu chegar e perguntar how old are you, eu falo I am 25 years old. Então, pelo número, a pessoa já tem meio que uma ideia do que é. Eu dou mais alguns exemplos e escrevo no quadro antes de perguntar a pergunta para o aluno. Então, ele já vai ter uma noção do que aquela pergunta significa. Mesma coisa, por exemplo, where are you from? Eu uso o nome da cidade. I am from Brazil. He is from Canada. Então, usar exemplos com nomes ou palavras que são mais próximas do português vai ajudar o aluno que está no básico a entender. Mas, às vezes, se o professor não fala português, ele não tem noção de que palavras são mais fáceis para adaptar o idioma para quem está aprendendo. Então, é um pouco mais difícil para adaptar, por exemplo, quando eu dou aulas de português, para um aluno que eu não falo o primeiro idioma. Tenho alunos que o primeiro idioma é inglês e eu estou ensinando português. É um pouco mais fácil porque eu sei inglês. Mas eu tenho alunos que o primeiro idioma não é inglês, que falam idiomas que eu não conheço. Então é muito mais difícil entender por que eles estão errando ou por que eles têm dificuldade com tal som. Então é muito importante saber o idioma da pessoa que você está ensinando para conseguir acompanhar o pensamento e para conseguir ajudar a pessoa a superar algumas dificuldades. Agora, com a moda do Cambly, iTalk e tudo isso, eu gostaria de fazer esse vídeo para ajudar você a refletir antes de escolher um professor. Não é porque o professor é nativo que quer dizer que é um bom professor. É só pensar ao contrário. Você acha que qualquer pessoa no Brasil é qualificada para dar aula de português? Então, muitas vezes a gente fala coisas erradas em português e os nativos de inglês também falam coisas erradas em inglês. Quantas vezes eu não vi nativos falarem coisas como she don't like ou I don't want nothing, dois negativos na mesma frase, e é normal, não é porque um nativo falou que está certo, é outra questão. As pessoas falam, você está querendo corrigir os nativos. Se eu falar menos, seja, não vai ser certo só porque eu sou nativa. Então, a mesma coisa acontece com o inglês. Não é porque um nativo falou que está correto. Apesar de tudo isso, sim, eu acho que tem vantagens de ter um professor nativo. Você vai conseguir pegar melhor a pronúncia de alguns sons que são diferentes, mas você deve escolher um professor que seja qualificado e que, de preferência, fale português para ele conseguir te ajudar melhor. E também é bom um professor que tenha experiência aprendendo idiomas, porque se a pessoa só fala um idioma, é um pouco difícil dela entender como funciona a aprendizagem de idiomas para poder te ajudar e para poder te ensinar de uma melhor maneira. Só devemos prestar atenção nessas qualificações, porque nem sempre só o fato de ser nativo quer dizer que a pessoa será um bom professor. E o que vocês acham sobre o assunto? Vocês acham que professores nativos são melhores que professores brasileiros? Se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. See you on Tuesday!